primeiras as desculpas que eu aprendi com o Diogo. Uma desculpa ao Nasser, que queria que a minha apresentação fosse bonita, ela ficou feia, é o designer que trabalhou comigo. E minhas desculpas também aos irmãos que não falam português, eu vou tentar falar de um jeito fácil de entender. E como o tempo é curto e a minha apresentação não é tão curta, que a gente tem, eu queria ter se de repente quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês anotem, para que no final a gente, se der tempo, a gente possa bater um papo, tá bom? Alguém de vocês entende ou já ouviu falar de ensino adaptativo? Basicamente, quando a gente fala de aprendizado online ou de qualquer forma de aprender na internet, a gente autonomeia como e-learning. A diferença entre o e-learning e o ensino adaptativo é que a gente tem conteúdo digital, a gente tem uma sequência de aulas para serem feitas, a gente tem provas, temos vários recursos que você tem no e-learning, no entanto, você só precisa aprender tudo que você não sabe. Então, você não perde tempo estudando aquilo que você já sabe. E como que a gente faz isso? Como que a gente está trabalhando isso na Geek? Na Geek somos um time de 4 designers, entre design de interface e design de experiência do usuário. Eu vou apresentar bem menos a gente e bem mais o que a gente faz. Como que a gente fez isso? A gente tem um processo basicamente de 5 etapas que faz parte de qualquer desenvolvimento de produto. A gente vai para campo, entender e observar o que a gente fez ali. Nós conversamos muito com gestores de escola, nós fomos para a sala de aula, assistir aula junto com os alunos. Teve situação que eu assistia uma aula e o aluno estava escondido debaixo da carteira porque ele não queria que a professora visse. Então, qualquer comportamento bobo desse, a gente tem que projetar dentro do ambiente digital. Tipo, não tem interesse na aula, a gente foi entender por que é difícil ensinar no Brasil. Como a gente entende isso? Então, fomos a campo e não fomos só os designers que saímos. Não fomos só nós designers que fomos para campo. A gente meio que incentivou a empresa toda, o pessoal do departamento comercial, a galera de produto, foi todo mundo para campo para a gente conversar com essas pessoas e entender qual o ponto de vista de cada um deles. Então a gente levantou algumas personas e fomos entender o que acontece no Brasil. O aluno não aprende tudo o que ele precisa, o professor tem dificuldade para ensinar, o gestor é administrativo, ele não tem um foco pedagógico, de fato, e não existe um laboratório. Não existe uma piadinha brasileira. Então, com base nesses problemas, a gente pode culpar quem, na verdade? A gente não tem que ficar procurando culpa de nada, a gente tem que entender a coisa toda. E entendendo as pessoas, a gente criou algumas pessoas aqui que são, sei lá, vou passar bem rápido as pessoas. Seria o Gustavo, que estuda, faz cursinho, é dedicado e está a fim de passar no vestibular. A Amanda, que recebeu um apoio social para poder participar de um programa de bolsa. Ela é uma estudante um pouco mais engajada que o Antônio, que é um menino do interior da escola pública, que trabalha, ele é novo, mas ele ainda tem pouco tempo para dedicar à sua escola. Ele também precisa trabalhar e à noite ele já não está muito a fim de estudar. Só o tempo que ele tem na escola, o tempo que ele tem para aprender, mas ele também almeja coisas melhores. O Jorge, que é o pai de um aluno, e na maioria das vezes o pai deseja que o aluno aprenda muito, ele quer que o filho tenha um futuro melhor, ele quer um monte de coisa, independente de ser aluno público ou de ser um aluno de escola privada. Tem o Ernesto, que é o professor mais velho, que não tem afinidade nenhuma com tecnologia e que de repente chegou a tecnologia para ele trabalhar e ele tem um certo receio de trabalhar com ela. E já o Ramalho é aquele cara que faz videoaula, põe no YouTube, dá palestra show, se mexe todo, pula, sapateia durante a jornada. O Maurício é secretário de Educação lá do Ceará e ele está incentivando pra caramba e mudando muita educação lá no Nordeste. De fato existe um Maurício, existe também um outro secretário de Educação no Pará, eles são muito engajados com a gente, isso está muito legal o trabalho que eles estão fazendo. A Maria trabalha na Ambev. A gente também fez ensino adaptativo, não no projeto gratuito, num outro projeto paralelo que é o que dá sustenta, dá grana de fato para a gente. Então a Ambev é um dos patrocinadores e a gente também tem eles como cliente, mas não com ensino médio.
O Marcos é um cara que ele é professor, mas o trabalho dele com a Geek é simplesmente de criar itens de prova. O que são itens? São as questões de múltipla resposta, com enunciado e tal, no padrão Enem, padrão de qualquer prova que você venha fazer. Tem Paulo César, que é um investidor que patrocinou o Geek Games, que é o projeto social da Geek, e foi para todo mundo, para o Brasil todo, para quem se cadastrar e quiser trabalhar. Ele é um cara que foi lá e pôs grana e acreditou na gente. O Luiz só conheceu a gente numa palestra, então acabou que a gente desgastou bastante, foi bastante em cima de muitos personagens que a gente tem, e a gente focou nos principais personagens que a gente tem, que são o professor e o aluno. Tudo bem que a gente tem ali um gestor de escola também, que em algum momento ele é muito mais importante do que o professor. Mas os dois principais pontos que a gente tem é que falta interesse e engajamento por parte do aluno e o professor não está muito preparado para isso. Então a gente tem um desafio para cá. Então existe o desejo do aluno de passar no vestibular e existe uma necessidade, uma cobrança do professor de ensinar aquilo que o aluno precisa aprender. Então, como que eu vou fazer isso? Eu até falei que desejo e mágica, porque o aluno quer aprender por osmose, não quer estudar de fato. Então, feito isso, a gente entendeu o problema. Como que a gente traz isso para dentro da Geek? E aí foi quando, no primeiro passo, fomos todos meio que encabeçados pelo time de UX, inclusive a Adele, que está palestrando do lado aqui, dando uma palestra da Local Web, está trabalhando com a gente hoje. Por coincidência, a gente está assim. Então, o que aconteceu? Por que essas coisas acontecem? Por que o nosso principal problema de nem todos os alunos aprendem o que precisam saber acontece? Acontece que o formato de conteúdo e o método de ensino atuais não são muito atraentes. A aula show, de repente, fica um professor no Rio que faz funk, fica batendo, incentiva, ele é um showman, ele consegue envolver bem as pessoas, mas não vai conseguir ensinar para todo mundo. O professor de cursinho tem um jeitão muito de ensinar o que precisa ser ensinado para passar na prova. Então, não sei se ele está ensinando de fato. A gente tem que questionar algumas coisas aqui. Se esse formato está ruim, o professor, de repente, não está preparado para poder fazer a coisa do jeito certo. Em contrapartida, do outro lado, o aluno não tem necessidade nenhuma em aprender. Ele quer passar. Ele quer só fazer a prova e tirar 6 e passar para o próximo passo. Em algum momento ele vai decidir se ele vai ou não para a faculdade, se vai ou não continuar. Mesmo porque a escola é diferente do mundo do aluno. É muito mais interessante eu acompanhar, sei lá, grafite, música, esportes, um monte de outras coisas que me fazem me sentir feliz, do que ir para a escola, sentar aí, igual vocês estão olhando para mim, gestão dinâmica muito mais legal que isso. Então, essas coisas acabam tirando o interesse deles. E por não terem interesse, e também porque o professor não está preparado para estimular eles, acaba que eles não aprendem o que precisam aprender no tempo que precisam aprender. Então, de repente, um aluno entrou na 6ª série, o curioso foi conversar com alguns professores e ver que os alunos do começo do ensino médio, de 5ª, 6ª, 7º anos, eles são super envolvidos, super engajados, estão aprendendo, tá tudo muito legal. Aí a adolescência chega até o 9º ano e até o 2º ano, eles cagam mais. E aí chega no 3º ano eles voltam a estudar de novo porque já estão pensando em vestibular. Então existe uma linha de interesse muito legal aqui. Mas, enquanto ele perde interesse no meio do caminho, acontece de repente ele está no 8º ano e precisava aprender alguma coisa e não aprendeu, no 9º ano vão cobrar ele daquilo que ele aprendeu no 8º. E aí rola a defasagem, que é o quê? Eu não aprendi o que eu tinha que aprender, então eu não vou aprender o que eu preciso aprender agora, porque aquilo que eu tinha que aprender antes me ferrou e entra num lucro infinito. Então, como que a gente tenta resolver esse problema do aluno que não aprende? Em muitos casos, e até o nosso projeto social chama Geek Games, e não é à toa que se chama Geek Games, a gente tem um esforço muito grande com o nosso time de marketing. Eu tinha até trazido um vídeo aqui, mas como a gente está sem áudio, eu não coloquei. A gente foi atrás de embaixadores, de pessoas que incentivaram. O Rubem Alves, não sei se alguém conhece o Rubem Alves, é um educador, o segundo Paulo Freire, assim. Ele morreu 2 semanas antes de dar um depoimento para a gente e a gente tinha um depoimento para passar aqui. Depois, se vocês se interessarem, no final deixo meus contatos, eu passo essas coisas para vocês. Então, a gente tem um esforço do marketing, a gente fez uma parceria com o Globo.com, o simuladão do Globo.com,
um dos maiores portais do Brasil, usa a nossa plataforma para fazer esse simulado. O nosso simulado é alinhado com o Enem e é certificado pelo MEC como um único simulado que está nos padrões e que vai te dar uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio, todos conhecem ou alguém que tem alguma dificuldade com isso, é uma prova do Brasil todo alinhada que te permite, de alguma forma, não ter que prestar o vestibular em algumas universidades. Resumindo, basicamente é isso. Uma prova geral que te permite entrar em qualquer ou em alguma faculdade que você venha escolher depois do ensino. Então, nesse processo todo, além da gente divulgar bastante, a gente trouxe alguns elementos de gamificação para a nossa plataforma. E com isso a gente dá um feedback mais atrativo, tipo, pô, você mandou bem nessa aula agora, que tal você fazer aquela? A gente tenta fazer uma linguagem mais estimulante, a gente recompensa a pessoa por um desempenho, ao mesmo tempo que ela termina uma prova, a gente dá um ponto para ela, você ganhou tantos pontos, parabéns, você passou o seu colega. Então, acaba que isso estimula um pouquinho. Mas não adianta também a gente ter uma ferramenta que é estimulante se o nosso conteúdo não estiver alinhado. Então, o nosso time de conteúdo trabalha a aula junto com a dinâmica que a gente tem para seguir. E a gente sempre deixa claro para o aluno que ele não está perdendo muito tempo, está aprendendo só porque ele precisa aprender mesmo, de fato. E a gente focou no ensino médio. A gente tentou em algum momento trabalhar com múltiplas empresas diferentes, com OAB, com preparatório para concurso público, com institucional, uma série de outras coisas, mas não faz muito sentido para o nosso core. A gente acabou cortando de novo. E como é uma startup, o movimento é muito grande, está sempre rolando isso da gente. Vamos fazer isso? Não vamos fazer mais. Espera, corre, vamos, estamos experimentando. E a gente se permite experimentar e errar mesmo. Como que a gente recomenda uma aula? Vou tentar ser bem breve. O aluno entrou na nossa plataforma, fez o seu cadastro, ele tem um simulado para fazer. Ele faz esse simulado, os itens de prova estão relacionados a uma matriz que tem a mesma relação com as aulas que ele vai ver depois. Então a gente entende que se de repente de 3 provas que falam de um determinado assunto ou uma habilidade, que por exemplo seja interpretação de texto, ele errou 3 questões dessa, a gente identifica que ele de repente, se errou 3 de 3, ele não sabe isso e a gente recomenda uma aula para ele dessa coisa. Então no diagnóstico a gente monta algumas provas. Por exemplo, às vezes a prova não é... A gente também fez uns testes com quantidade de questões para não desmotivar a pessoa de ver um simulado de 90 questões. A gente focou em ter 12 questões nas nossas provas só e ter mais provas. Com base nesse diagnóstico, a gente entende os pontos fracos e recomendamos uma aula para ele. E enquanto ele está estudando, algumas das provas também têm questões dentro. Então ele estuda, a gente testa, a gente já descobre o que ele está sabendo e já cria uma relação que existe uma grade curricular de um assunto está relacionado a outro. E a gente já traz uma outra questão de um assunto seguinte, para entender se ele aprendeu o que tinha antes e ele vai aprender o que ele tem agora. Se ele estiver fluindo nisso, a gente vai recomendando outras aulas para ele e ele vai trazendo uma sequência contínua aqui, até ele aprender tudo que ele precisava. Ou seja, às vezes a gente valida dentro da própria aula, às vezes a gente valida com uma outra prova que é validadora. A prova validadora minha aula não validou o que eu precisava aprender. Então depois que eu terminar a minha aula, tem questões para eu me certificar de que eu aprendi. E com isso a gente consegue o quê? A gente consegue gerar um relatório para um dono de escola, uma rede de escola ou para uma secretaria de educação para dizer, olha, a região tal, ou a escola tal está com dificuldade em matemática no assunto tal. Dá para ele ter um mapa de como as empresas, as escolas estão trabalhando. O professor, ao mesmo tempo, consegue entender, dentro da minha turma, ó, aquela turminha ali sabe isso, aquela turminha ali sabe aquilo, e de repente eles não sabem isso, mas aqueles sabem, eu posso fazer grupos entre eles. Então eles começam a brincar com essas coisas, coloca os próprios alunos para se ajudar. Ok, já sabemos que tecnologia, a gente tem uma inteligência trabalhando, a gente já sabe que a gente vai usar a gamificação, a gente já sabe que a gente precisa estimular o professor, a gente já trabalhou com marketing para incentivar, e como que a gente traz esse rabisco para ele? Aí entrou o processo que eu trouxe na sequência. Eu vou falar um pouquinho rápido, por exemplo, como que a gente conseguiu fazer, transcrever todas essas informações numa interface. Em 3 meses. 3 meses, tá? O projeto ele teve início em janeiro e em março
ele já estava codado e estava em primeiro step. Aí, para isso, a gente fez assim, vamos fazer uma sala de guerra, né? Vamos todo mundo trancar numa sala, trabalhar 12 horas por dia e uma hora vai sair alguma coisa. A gente ficava no galpão e acabava perdendo foco. E aí a gente, vamos ganhar tempo. A gente prototipou tudo que a gente podia, tudo na mão. Então a gente fazia testes o máximo possível que a gente conseguia antes de levantar aqui e conseguimos fazer isso, ganhar muita agilidade. Vamos fazer e tal. Aí falava, vamos fazer um protótipo, uma coisa, um layout melhor agora e depois vamos prototipar uma coisa final para testar com os usuários de novo. Como que a gente vai chegar nesse layout? Como isso aqui? Aí o Wander, nosso amigo, falou assim, cara, layout é um caralho, desculpa. Isso não tem que fazer o importante é o cara aprender. Você tem razão. Então, a nosso cerne era, o layout ele não tem que ser importante, ele não tem que existir, ele tem que ser imperceptível para o usuário. Então tudo que a gente fez era sempre baseado assim, ele tem que ver o conteúdo, entender o conteúdo e aprender. Se ele não viu, e o botão que ele tem que clicar, o que ele tem que fazer, tem que ser simples, fácil e rápido. O mais leve possível. Por quê? A nossa ideia é que as pessoas estudem onde ela quiser, a qualquer momento. A gente, explicando de uma forma simples, a nossa ideia é ter um professor particular para cada pessoa no Brasil que queira aprender. E com isso a gente consegue transcrever toda essa inteligência artificial que a gente construiu para as pessoas e para o usuário. Ficou horrível. Não dá pra ver, mas... Pode marcação, layout de marcação, a gente fez... cada layout. A gente transcreveu e falou, nós chegamos nessa solução, que ela vai funcionar para 95% das pessoas que vão usar a plataforma, que são em torno de 5 milhões de estudantes, 6 milhões de estudantes. O último dado foi em torno disso, né? E é flash, chapado, por quê? Porque a gente quer que seja responsivo, a gente já lançou responsivo, já funcionava no tablet, em celular, em tela grande, em tela pequena, a gente teve esse cuidado também, porque alguns patrocinadores pediram isso da gente, porque a gente tinha consciência também de que as pessoas não estão estudando só no computador. Exatamente. E existe também um trabalho muito grande da Secretaria de Educação, que é levar tablet para as escolas públicas. E com isso, a gente entregou aquilo. A gente entregou aquilo, mas a gente não estava feliz com aquilo que a gente já tinha descoberto que o que a gente estava colocando no ar não era ideal. E aí a gente projetou outro. A gente projetou outro e a gente foi testar. A gente fez teste com o usuário, a gente chamou os meninos, a gente chamou o professor, a gente testou a área de estudo aqui da frente, fizemos roteiro, fomos atrás de recrutamento, definimos tudo bonitinho, testamos e entendemos que o ideal que a gente tinha colocado no ar não era o que a gente estava fazendo, a gente já tinha colocado no ar e isso não foi pro ar. O ideal não foi pro ar. Está pronta quase, mas não foi pro ar, a gente está no ar até hoje com a outra. E agora a gente já descobriu que essa que a gente testou e a gente sabe que ela é melhor do que aquela outra, também não é boa. A gente vive descobrindo que a gente é muito ruim. E às vezes a gente pega para pensar que, porra, é esse caminho. Mas aí a gente descobre que não. Estava bonito nessa. E acabou que a gente chegou um pouco nisso, foi testado. E isso morreu. Morreu, mas a gente implementou, a gente foi lá, o nosso time de UX e de design não é um time que fica separado do time de desenvolvimento. A gente acompanha o front-end, a gente acompanha o back-end, a gente testa, a gente documenta tudo que precisa ir pro ar, tudo que vai pro ar está escrito e está prototipado e está testado e tem planilhas de teste, uma série de outras coisas. A gente trabalha meio, não sei se vocês conhecem um sistema de trabalho no Spotify, são times multidisciplinares trabalhando em projetos diferentes dentro de uma grande plataforma, só que não, a gente não trabalha como Spotify em times totalmente separados. A equipe de design fica junto, a equipe de devs ficam próximas, a gente sempre tem uma relação e manter tudo mais coeso, vamos dizer assim. Porque eu não faço um layout verde, o outro faz um rosa, o outro um laranja, então esse trabalho é importante para a gente conseguir manter essa unidade. Tá, vamos acabar. Por que a gente faz isso? As pessoas aprendem de um jeito, as pessoas aprendem de outro, e as pessoas aprendem de outro jeito completamente diferente da nossa. E comprar, organizar uma experiência com música antes era muito diferente. Era realmente isso, eu tinha que ir comprar, depois você se organizava, você colocava o sorvete, tudo. Se eu pensar em vinil, eu tenho que escolher a faixa, eu tenho que virar. A experiência era uma outra coisa completamente diferente de você ouvir música hoje, já ser recomendado. Eu lá no interior de Minas, na década de 80, quando eu queria ouvir um CD de metal bacana,
Eu esperava que alguém viajasse e gravasse no vinil na minha cassete para eu passar de cassete para cassete para todos. Era um ritual errado. E meu dedo acabou, mas eu Então, por quê? Porque a gente quer realmente revolucionar a educação no Brasil. Mas a gente sabe que não vai ser nem isso daqui. Pronto, eu já sei. Ainda não. E a gente não trabalha com biotecnologia ainda. Então, eu trouxe aqui um videozinho, né? É só uma passarela, assim, uma ideia que a gente acha que poderia ser uma coisa legal. Tá sem álcool, mas acho que dá pra gente entender bem como seria as pessoas aprendendo sempre, não só na sala de aula. Mas a escola, sim, incentivando isso, né? Levando esse tesão de aprender para fora da sala de aula. Mas será que a tecnologia de fato vai fazer as pessoas se atentarem que aprender é diferente de passar de tão longo assim. A gente já tem Surface, a gente já tem celular, a gente já tem uma série de coisas, devices acontecendo. A pergunta era como as pessoas terão 10 anos. E basicamente é isso. Fica também o pedido de, sei lá, vocês estão vendo alguma coisa acontecer na educação, alguma coisa do caralho acontecendo que pode ser aplicada na educação. Conversar com a gente está tentando ajudar todo mundo.